oportunidade que temos, porque, como sempre digo, cada vez que somos convocados, a gente se move a estudar, né? Ou a abrir, pelo menos, os livros espíritas. Para quem já passou por todos eles e os tinha guardado lá numa gaveta e achou que nunca mais iria abri-los, né? Aí de repente vem alguém e diz: ai, mas tu vem aqui, é necessário. Eu digo: bom, se é necessário, né? Aí todos os livros saem da gaveta de novo e a gente começa outra vez, né, a reler. E é incrível como na doutrina espírita, que na verdade não tem nada de incrível, mas digamos assim, admirável os estágios pelos que passamos como seres humanos durante as leituras dos livros espíritas, porque a mesma leitura que fizemos há anos atrás no mesmo livro, hoje a gente lê e a gente percebe que há outras mensagens e outro modo de a gente interpretar aquilo que a gente leu em outro momento, em outra época, e como isso tem a ver com o nosso amadurecimento, sim, ou com o nosso entendimento, vamos dizer assim, da doutrina ou não, e o quanto nos falta, e nos coloca bem direitinho no quanto falta para a gente se aperfeiçoar, e o quanto a gente já fez, qual é o caminho que fizemos. E digamos assim, um conforto para o nosso momento, poder ser escolhidos para fazer uma palestra. Realmente eu agradeço. Às vezes a gente, né, por questões de tempo, pela correria da nossa vida e porque estamos enlouquecidos e temos 500 projetos que a gente não dá conta de nenhum, né? A gente acaba deixando de lado muitas vezes conhecimentos que são propícios para o nosso momento e por tudo que estamos passando. O que me foi dado para estudar foi a cólera, que está dentro do capítulo que já vínhamos desenvolvendo, né? O capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele é a continuidade do que já tínhamos conversado, né? Da afabilidade e da doçura na palestra anterior. Então agora vem a cólera. Muito bem. Quando a gente se prepara para fazer uma palestra, tudo vem. Todos os conteúdos, tudo parece que tudo no nosso dia a dia tem a ver com aquele assunto. Tudo que nos acontece durante os meses, as semanas, o tempo que a gente está se preparando, vem assim. Vem. Durante esse trajeto aconteceram tantas, mas tantas coisas, que eu poderia ter dito que essa cólera ali, se não estivesse com esse assunto para estudar, já tinha explodido. Graças a Deus, tive a oportunidade de ser escolhida para fazer a cólera, o que me manteve, digamos assim, firme e pensando no Evangelho no momento, né, de todas as situações pelas que eu tive que passar até chegar aqui hoje. Vocês não acreditam o quanto é intenso. Eu sei o quanto eu devo, é óbvio, né? E os amigos espirituais que nos rodeiam e que nos acompanham, eles nos instigam permanentemente. Então, assim, não me deixam em paz. Vamos ser sinceros, nenhum minuto da vida, e estão sempre puxando as orelhas. Essas orelhas não são grandes porque eu nasci assim. As orelhas aqui são grandes porque eu sou puxada permanentemente, assim, ó, estuda porque tu vai precisar, tipo, entendeu? Tu vai precisar. O que tu vai passar agora, nesses tempos, tu vai precisar desse capítulo. Muito bem. Assuntos pessoais à parte. Em uma das situações, né, vejo um post lá no Face, lá nos amigos, que era um universo assim gigante, cheio de estrelas maravilhosas, e uma flecha que dizia: você está aqui, um pontinho do nada lá que se perdia naquele universo. E aí, né, quando a gente vem assim, feito louco pela vida, com uma roda gigante atravessando aquela estrada, e você para frente
Gente, aquilo você pensa, tá, mas e onde é que eu estou indo mesmo? Se eu sou... Imagina que o que estava assinalando a flechinha era o planeta Terra, nem era eu. Era o planeta Terra no meio de um monte, milhões e milhões e milhões de planetas, estrelas e muito mais. Então aí a gente percebe o quanto é pequenininho diante de tanta imensidão, e que justamente aqueles momentos de atribulações e de loucura que nos levam à cólera nem valem a pena. Tudo perde totalmente o sentido quando paramos assim para nos elevarmos um pouquinho, e quando alguma bobagem assim de um Face que nada a ver, que não tem a ver com o estudo propriamente do Evangelho, vem nos colocar no lugar e dizer, tá, mas e por que tu estás assim colérica? O que está te afetando tanto? Se você é tipo o universo, assim, você aquilo lá vai resolver alguma situação, o universo vai modificar toda essa estrutura porque você está enlouquecido, enfurecido, porque aquilo que você planejou não deu certo? Porque o fulano fez uma coisa para ti tão grave assim, que tu não admite, e a gente fica, eu não admito, sabe? Então, aquela postura nossa como ser humano perante aqueles momentos que nos levam à cólera, porque a cólera é o resultado, na verdade, de um processo de momentos que a gente vive na Terra, que nos levam a um momento de loucura. E aí você pensa, tá, e resolveu? Quer ver que não? E eu gosto de ler o Evangelho, não adianta por quê? Porque a gente lendo um pouquinho dele, a gente vai percebendo aos poucos, né, como é que vai se construindo esse estudo. Claro está que nos momentos atuais, desculpa o câmera aí, eu não sou boa de filmagem, tá? Nos momentos atuais em que a gente vive, é lógico, né, que a gente não pode dizer que a gente é completamente feliz o tempo inteiro, né? E que a gente é tão bonzinho que a gente vai ficar sempre um santo, uma maravilha de pessoa, uma paciência absurda perante tudo que acontece, até porque não seríamos humanos. Porque as injustiças, é claro, que nos tiram do sério. E é óbvio que nós vamos tomar uma posição perante as injustiças, né? Mas o Evangelho, capítulo 9... numa das suas partes, fala sobre a cólera. Então vamos ver o que diz aqui. E aí é que está o assunto, porque ele começa já nos dando com um pedaço assim de vara no pescoço, bem forte. E começa dizendo assim: o orgulho, o nosso amiguinho do coração, amado, maravilhoso, o orgulho leva a vos crer mais do que sois. E aí vem aquela postagem do universo, né, com aquela flechinha dizendo, você está aqui, ó, naquele pontinho ali, infinito no meio de todo mundo. A não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar. A vos considerar, ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos. E aí, quando nos acontece, é claro, alguma coisa, a gente fica enlouquecido. Porque como que isto vai acontecer comigo? E por que comigo? Por que comigo? Se eu sou uma menina comportada, estou fazendo mentira, mas vamos supor, eu sou uma menina comportada, estou fazendo tudo direitinho, tudo um espetáculo, venho construindo a minha vida, venho fazendo bem sempre que eu posso, por que isso me acontece? Por que isso acontece comigo? Não é justo, e aí a gente começa a enlouquecer. Um fulano me enganou, eu fui traída, eu fui, sei lá, roubada, ou qualquer situação que nos deixe furiosos, ou a violência geralmente agora a violência nos deixa mais furiosos, né? Tá, mas então a gente não tem fé. Porque se a gente tem cólera, e já vamos ver por que nós ainda
sofremos deste mal, é porque a gente não tem fé e a gente não acredita. Porque se a gente fica se perguntando o porquê que isso acontece comigo, é porque a gente não tem fé e não acredita que tudo aquilo que nos acontece é por um acaso. Não é por um acaso, é porque somos a Fábio, ou fulano, ou ciclano. E é porque justamente é aquilo que nós temos que passar para poder avançar. São as provas que escolhemos fazer neste planeta. Seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos a cólera. Vai me dizer que quando alguém passou na frente, na fila de vocês, vocês não ficaram irritados? Só na fila do mercado ali. Ué, mas por que está passando na frente de mim? Já não ficamos irritados? Em seguida, é na hora. O sinal vermelho que alguém nos buzinou quando deu verde de trás, vai me dizer que nós já não ficamos irritados? É automático. A nossa cólera em seguida se incendia como se tivéssemos um fósforo na mão, e em seguida nos incendiamos. Todos nós. Não existe ninguém que não. Até um bebê, quando não tem a atenção da mãe, fica raivoso e chora e fica até vermelho. Porque não tem a atenção da mãe e a mãe não deu o colo que ele queria. Até o bebê fica com um estresse de raiva, digamos assim, de não ter a atenção que quer, que precisa, porque o orgulho não tem nada a ver com o corpo físico. O orgulho já está em nós, no nosso espírito. Então, sejamos bebês ou tenhamos 100 anos de idade, aquele orgulho permanece em nós do mesmo jeito se não formos, nesta vida, educados para rever esse conceito e dizer assim, tá, mas se eu tenho isso em mim e eu posso corrigi-lo, será que realmente eu posso mudar essa situação? Será que eu posso controlar esse acesso de fúria em mim? Vamos ver o que diz o nosso amigo aqui. Eu boto o óculos, tiro o óculos, não estou acostumada, mas para ler, infelizmente. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, é bem isso, que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? Quer ver a gente ficar irritado quando alguém vem nos dizer, olha, Fábio, olha, isso aqui não tá legal. Tu vai ter que rever isso aqui, tu vai ter que fazer esse trabalho de novo, porque não está bem. Quer ver a gente ficar furioso? Quer ver ficar furioso? Com uma contradição semelhante, porque a gente acha que a gente sabe tudo. Como que fulano, quem eu fulano, para vir me dizer a mim, tal logo a mim, que estudei trocentos anos a mesma coisa, que está errado no trabalho. E aí a gente vai para casa com aquela raiva daquela pessoa que talvez pelo seu conselho nos quis só dizer, olha, quem sabe tu faz melhor o teu trabalho, é só uma ajuda. Às vezes, é claro que tem pessoas que nos dizem, é horrível, né? Não precisava ser tão direto também, não precisa, né? Tem um post também que está dizendo, olha, se é para abaixar a autoestima, é melhor ficar calado, né? Mas nós como espíritas, ou pelo menos os que almejamos, né? Porque a gente almeja ser espírita, porque ser espírita é bem mais difícil do que a gente pensa. Nós temos uma obrigação maior ainda, que é compreender este assunto melhor do que qualquer um. Por que ficamos irritados? Ou o espírita não fica irritado? Estamos livres, será, de irritação? Em seu frenesi, o homem colérico ataca a tudo.
a natureza bruta, os objetos inanimados, que quebra porque não lhe obedecem. E se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si. Pode ter certeza que sim. Já passei por isso. E ainda bem que não tinha gravação naquela época e que ninguém me gravou. Porque eu tinha mania, vou confessar aqui, total, estamos entre amigos, calculo eu, e senão depois vai sair para fora, de quando ficava com muita raiva, como eu não queria ferir ninguém e eu não queria dizer nada de errado para alguém, eu pegava um copo, porque eu amo vidro, e quebrava com toda a minha raiva o copo de vidro. Aí o meu marido disse, vou ter que comprar plástico, porque assim a gente não vai ter mais copos. Né? E eu falava, por favor, me deixa agora, saiam todos, e eu quebrava o vidro. E isso aqui me fez tanto lembrar aquela situação que eu digo, meu Deus, ainda bem que ninguém me gravou. E pensava, né? E na época eu me acalmava, me serenava e saía assim, feito uma seda, uma paz. Mas será que aquela atitude que eu tinha, resolvia alguma coisa dos meus problemas? Aliás, não resolveu nunca. Só tinha, a única coisa que resolvia era que eu podia comprar uma meia dúzia de copos novos, e estava sempre com um copo estreando assim em casa, copos novos. Mas não resolvia. Aí eu fui procurar a cólera, né? Como é que a cólera, quando você procura no dicionário ou na internet, no Google, onde for, aparece como uma doença. Ou a raiva também aparece como uma doença primeiro. Para a gente comparar, né? A raiva ou a cólera com uma doença que foi muito grave em um momento da nossa vida aqui na Terra e que matou, é claro, muita gente, que era a contaminação, né? Ou a raiva, e diz assim, raiva, definição de raiva, além de ser uma doença infecciosa, que é contraída, é a fúria. Levante a mão quem nunca sentiu fúria. De nada? Quem não sabe o que é fúria? Quando é furioso. Excesso de agressividade. Excesso de agressividade. Todos somos mais ou menos agressivos, mas o excesso de agressividade nos leva à raiva. Irritação. Quem nunca se irritou aqui, levante a mão. Ai meu Deus, não me ajudem tanto, vocês estão levantando a mão, eu estou me sentindo mal. Eu estou me sentindo horrível. Irritação. Frustração. Quem nunca se sentiu frustrado? Alguém aqui nunca se sentiu frustrado? Quando alguém nos faz um dano, a gente fala, tá tudo bem, não te preocupes, tá tudo certo. E sai de fininho e diz, ai, pobrezinho, Deus Pai abençoa aquela criatura, não te preocupes, tá? A gente é assim? Fazemos isso? Até nós que estudamos há 500 encarnações do Espiritismo, fazemos isso? Fazemos, tadinho, ele já vai melhorar. Temos aquela piedade toda e não nos frustramos com quando alguém nos faz alguma coisa que é contrária àquilo que nós queremos. E aí é que tá. Essa raiva a gente sente, sabe por quê? Porque nós queremos que o outro faça aquilo que a gente quer. E isto é o que fere o nosso orgulho, quando a gente não consegue que o outro faça aquilo que a gente quer que ele faça. Como que ele não faz aquilo que eu pedi? As mães sabemos bem disso, né? Arruma o quarto umas 500 vezes. Arruma teu quarto fulano. Até que a gente, né, tem um vídeo que diz que o choque de realidade é muito bom, né? E que tu dá um choque de realidade na criatura e ela vai arrumar o quarto na hora. Que tu não pode ficar repetindo, arruma teu quarto fulano, arruma teu quarto fulano. Tu diz, arruma teu quarto agora.
E esse choque de realidade com toda aquela fúria, aquela raiva, faz com que a criatura, por medo, é claro, vá e arrume seu quarto. Mas geralmente os momentos de raiva e de frustração são justamente porque o outro não faz aquilo de acordo com a gente quer que seja feito. E aí essa raiva, ela é um detonante químico dentro do nosso corpo. Então, a primeira pessoa que se prejudica na raiva, adivinhem quem é? Não é o copo quebrado, não. É o fulano aqui. É o fulano aqui. Quando a raiva, ela se acende em nós, ela vai direto para os nossos órgãos. Porque nosso corpo físico, ele é totalmente química. Então, quando a gente acende a raiva, há correntes magnéticas dentro do nosso corpo e fluidos que se acionam. E aquela energia, aquele soco que a gente lança para dentro de nós, vai diretamente no nosso fígado e na nossa vesícula. Vai direto. Então, quando a gente tem esses ataques de fúria, de raiva seguidos, depois a gente não sabe por que a gente está mal do fígado, mal da vesícula, a gente tem uma sensação estranha aqui no nosso estômago e a gente não consegue controlar. Porque a raiva não ataca os membros, né? A raiva é aqui, ó, concentrada nesta parte abdominal. Tanto quanto o medo, como a frustração, também é aqui na nossa região. Então tem uma técnica oriental que se chama Jinshinjutsu, não sei se já escutaram falar, que é a dos dedos. Já? Essa técnica oriental diz que cada dedo da nossa mão está conectado com uma parte do nosso corpo e que cada energia que transmitimos é por causa das terminações nervosas aceleradas, vamos dizer, que estão na ponta dos dedos. Todas as terminações nervosas, elas vêm aqui na ponta dos dedos, tanto é que quando a gente se machuca, sai muito sangue na ponta dos dedos, porque há muita circulação, está bombando, sim, sangue permanentemente. Então, eu tenho um braço só e eu faço aqui embaixo da minha axila, essa técnica oriental. Adivinhem qual é o dedo da raiva? Não me respondam, porque está sendo filmado. Não me respondam. Adivinhem qual é o dedo da raiva? Sabem qual é o dedo da raiva, né? Não é este. Não é este. Não é este. Também não é este e também não é este. O dedo da raiva é aquele famoso dedinho que nós levantamos para as pessoas quando estamos furiosos, com raiva ou quando alguém nos fez alguma coisa. Então, esta é uma técnica que eu venho utilizando e garanto que dá certo. Se deu certo em mim. Quando a gente vai ficar furioso com alguém, ou quando a gente está numa conversa assim, desagradável, que a gente não suporta, pressiona o dedo, apeninhas. Deixa eu só pegar o seu dedinho aqui, qualquer dedo. Precisa ser o dedo. Pressiona sem apertar. Ele vai começar a sentir, vocês vão começar a sentir a pulsação. Ele começa a latejar um pouquinho mais forte. Quando começa a latejar, isso significa que a energia que está aqui, ela começa a circular. Então ela ameniza todo aquele soco que iria para o nosso fígado e para a nossa vesícula. Mas isto é uma técnica que não melhora a nossa condição moral. Ela só ameniza a parte física para que eu possa controlar a dor que eu estou sentindo por causa da minha raiva. Ela só vai melhorar se eu mudar de atitude. Eu sinto muito, me perdoa, obrigado, eu te amo. A gente, claro que vai ter que repetir isso toda a vida e outra encarnação mais ainda, até se acostumar a se manter em paz e centrado, porque momentos
que vamos tirar do sério vai existir daqui até a nossa morte, na próxima encarnação e na próxima, porque ainda somos muito físicos, somos muito materiais. A gente vê essa cadeira e ela acredita nela. Pode crer, a gente acredita na cadeira. A gente acredita neste corpo, mesmo sabendo que nós vamos perdê-lo, mesmo sabendo que nós vamos morrer, a gente acredita nessa figura. Se nós não acreditássemos nela, para que passar creme? Para que passar? E para a gente se manter jovem. A gente acredita no que o nosso espelho nos mostra. E acredita que aquela imagem que a gente vê no espelho é de verdade. É de verdade agora, 30 anos, 60, 80, 100. Mas não é de verdade para sempre. Porque nós não somos aquela imagem que vemos naquele espelho. Nós somos muito mais do que aquela imagem que a gente vê no espelho. Muito mais. Muito mais. Aquela imagem do espelho é passageira. Tanto quanto a nossa raiva. Por quê? Porque todo o mal que nós temos em nós é passageiro. O mal não existe. O mal é decorrente da nossa imperfeição moral. Somos imperfeitos e por isso é que sentimos raiva. É só por isso. Porque somos imperfeitos hoje. Mas nós hoje já somos melhores do que ontem. Quer ver? Eu já faz mais de 10 anos que não quero um copo. Então quer dizer que melhorei bastante. Isso não significa nada. Mas pelo menos já há copos em casa. Quem quiser pode passar. A água tem um copinho de vidro. Essa imperfeição moral que nós temos, ela vai se terminando aos poucos. A gente vai trabalhando nela. Para isso estamos aqui na Terra. E a gente vê um mundo tão belo e tão maravilhoso e a gente acredita que isto é tudo. Para que vejamos o quanto ainda somos pequenos na nossa mentalidade e que a gente não abre o nosso horizonte, não abrimos a nossa mente para muito mais do que nós somos. E que se pudéssemos realmente abrir a nossa mente de verdade, veríamos que aquele momento de raiva desnecessário, além de nos afetar fisicamente, tem outro agravante pior que diz no Evangelho. A gente consegue ferir as pessoas que a gente mais ama. A gente consegue fazer passar por péssimos momentos as nossas famílias, os seres que nos rodeiam, aquelas pessoas que estão ao redor da gente, os nossos amigos. São os que mais se ferem quando nós temos esses nossos ataques. E quando a gente é um monstro, porque todos somos, e por aí tiramos para fora os nossos filhos, os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos irmãos, pais, mães, enfim, ficam assustados com aquilo e ficam feridos e preocupados em como é que podem fazer eles para nos ajudar a acalmar e a serenar aquela criatura estranha que tem dentro de nós. Conversando com meu filho, que teve um ataque de raiva, porque os filhos fazem de pá, vai à porta, né? Se não é o vidro, é a porta em casa, né? Vai à porta. Eu sempre chego no quarto e digo, quem é você? Porque este não é o meu filho criado no amor. Meu filho criado no amor não é assim, não faz aquilo. Aquele outro ser que está dentro de ti, e dentro de mim, e dentro de ti, e de todos nós, nos nossos momentos de raiva. Parece que é outra pessoa que está ali. E quando a gente para pensar, meu Deus, do que serviu tudo aquilo? Aí, na parte onde a gente pesquisa o que é raiva, diz assim,
Tudo o que começa com raiva acaba em vergonha. Tudo o que começa com raiva acaba em vergonha. E realmente é fato. Então, vamos fazer o seguinte. Se é uma técnica essa do dedo, que é milenar, que está sendo usada por outras civilizações há mais de não sei quantos séculos, que entendem sobre as energias porque elas vêm estudando sobre isso muito mais do que nós latino-americanos sobre o assunto, e vem dizendo que este é o dedo do esforço físico, da ansiedade, e que este dedo está conectado diretamente ao coração, a tais órgãos, e que quando a gente se sente muito cansado, vamos segurar esse nosso dedo até latejar, que este é o dedo da depressão, que este é o dedo da raiva, que este é o dedo do medo, e que está conectado esse dedo que é do medo a todos os órgãos que têm a ver com o medo, e que este é o dedo da angústia. Então, vamos pressionar os nossos dedos, que não custa nada, é de graça, é mais barato que psicólogo e que comprimido de psiquiatria. Seguremos os nossos dedos e vamos ver se conseguimos conter aquele momento de raiva, só para não explodir. E depois nos chamarmos a silêncio para fora, e começar a pensar aqui dentro e não está. Muito bem, essa pessoa me provocou aquilo. Por que me provocou aquilo? Se está provocado em mim, é porque eu o tenho aqui dentro. Se eu não o tenho, não há nada que me provoque. Não há nada que me provoque. Se não está em mim, não será provocado. Se está em mim, é claro que vai ser acionado. Pensemos nessa oportunidade de reflexão. Pensemos nessa possibilidade de, antes de responder mal, irritados e passar vergonha, e ainda passar vergonha e sair com uma péssima imagem, pensemos antes. É claro que, como falamos, né, a gente ainda é muito físico e muito material, e isso tem um processo, não é de um dia para outro. Mas pensemos, nos demos essa chance, porque aqui estamos para isso, para melhorarmos. E mesmo que sejamos aquele pontinho lá naquele universo com a flechinha apontando para nós, somos filhos de Deus. E esse Deus não nos fez por um acaso. E se Ele nos ama a todos por iguais, mesmo com a raiva em nós. Quando nós perdemos os nossos seres queridos, a primeira coisa que falamos é: Deus, por que tu fez isso comigo? A primeira pergunta. E Deus não vai entender, porque Ele não vai conseguir responder essa pergunta, porque assim como fez contigo, fez com fulano, tem com fulano, o que te fez pensar que tu eras diferente de todo o resto da humanidade? O que te fez pensar que eras um ser além, superior, e que nada iria te acontecer? Não podemos colocar a culpa em Deus em nada, obviamente. Estamos aqui, vamos viver, vamos aproveitar, vamos tentar conter os nossos males, vamos tentar nos reorganizar, tentar amenizar o que se pode, e as raivas vamos tentar contê-las e explodir longe das pessoas que a gente ama, de preferência. Muito obrigado, eu espero que essa mensagem tenha para nós nos ajudado a manter esses momentos de calma que vão ser necessários daqui para frente, com muitas situações que virão por aí. Então, que nos mantenhamos todos mais em paz, por assim dizer. Muito obrigado e boa noite.